Boa noite, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News. Se inscreva e inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Daqui a pouquinho eu vou ajeitar a câmera, que ela está um pouquinho fora de ordem, tá dizendo, mas eu vou colocar, não vou levar a mão aí, tá tranquilo, a gente tá começando. Tudo aqui é feito ao vivo e a cores, tá dizendo, gente? Tá ok, meus amigos? Se inscreve, compartilhe, dá aquele like, é muito importante esse compartilhamento. Live nesses canais, são os canais principais aqui do grupo Brasil no Ponto. Então a gente resolveu hoje tirar de letra, botar os dois canais em pauta aí, um disputando com ele mesmo, tá entendendo? Então se inscreve, compartilhe, dá aquele like, é muito importante. Live nesses canais aqui, toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Brasil no Ponto TV e Brasil no Ponto News. Se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado às pessoas que nos seguem na nossa rede social, porque canal de direita, você sabe, é bem complicado. O YouTube ele bota lá, estabiliza. Tem muita gente que se desinscreve, depois fica reclamando, não estou mais inscrito no teu canal, o que aconteceu? Entendeu? A gente não desinscreve ninguém, pelo contrário, nós queremos mais inscritos, queremos seu like, queremos seu compartilhamento, queremos sua ajuda aqui, porque nós temos um Pix aí, o canal não é monetizado, tá dizendo, é difícil monetizar canal de direita, é difícil, e tem um Pix na descrição, se você quiser ajudar o canal, fico agradecido, tá ok, gente? Então, inscreva-se, já estou sabendo. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Muito obrigado, inscrito, e sejam muito bem-vindos. Agora vai lá. Exatamente, né? Muito boa noite. Agora 19h38 no horário de Brasília, começando mais uma transmissão, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Brasil no Ponto TV. A gente está acertando alguns detalhes aqui, finais, para fazermos, né? Levarmos a vocês as nossas informações, né, sobre o cenário político brasileiro, basicamente, né? Então, iniciando essa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Brasil no Ponto TV, inicialmente peço que curtam, compartilhem, e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, né, nesse canal, canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta-feira por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembra que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live, né? Mas antes, quero lembrar dos canais que se encontram aqui na descrição. Entre eles, o Brasil é Nosso, 100% Brasil, Mito Brasil, né? Entre outros. Portanto, lembro a vocês, né? Peço, né, na verdade, que se inscrevam nos canais que se encontram aqui na descrição, né? Independentemente do canal que porventura você estiver assistindo, né, ou vocês estiverem assistindo essa transmissão ao vivo, né? Lembrando novamente que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, agora, né, fixamente no canal Brasil no Ponto News e simultaneamente em um ou outro canal desses que inclusive se encontram aqui na descrição. Dito isso tudo, né, vamos aqui aos temas desta live. Vamos falar aqui primeiramente, né, sobre Bolsonaro. Bolsonaro que detonou o SPTF, tá no nosso título, né? Bolsonaro detona SPTF com provas ou com classe, né? Vai de cada um, né? O Bolsonaro detonou o STF com provas ou com classe ou provas, ok? Vamos falar basicamente sobre esse assunto, né?
né, no primeiro tema desta live, né? O que pode ter sido? A gente vai tratar sobre esse assunto aqui nessa transmissão ao vivo. Enquanto isso, eu peço seu like, eu peço seu compartilhamento. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que você está assistindo essa live ou transmissão ao vivo, tá ok? Em seguida, a gente vai falar aqui sobre a campanha. Vamos voltar a falar sobre esse assunto. Vamos falar aqui sobre a campanha Pix do presidente Jair Bolsonaro, que foi um sucesso, né? Mas a gente vai falar aqui sobre um outro assunto, né? Sobre um outro assunto que envolve justamente a campanha Pix do presidente Jair Bolsonaro, tá ok? Além disso, a gente vai falar sobre um outro assunto plus, né? Ainda no segundo tema, né? Eu peço a vocês que aguardem até o final para que vocês estejam atualizados sobre o que está acontecendo relacionado ao presidente Jair Bolsonaro, né? E, logicamente, né? Relacionado ao cenário político brasileiro. E, por fim, a gente vai falar aqui sobre o Mauro Cid, está no nosso título, né? O Mauro Cid foi reconvocado às pressas pela CPMI. Ainda nessa transmissão a gente vai trazer notícias novas relacionadas inclusive ao próprio tenente-coronel, né, que além de ter sido reconvocado para a CPMI, ele foi convocado para a CPI do Distrito Federal. É exatamente isso que vocês ouviram. O Mauro Cid foi convocado para a CPI do DF, né? Então, a gente vai tratar sobre Mauro Cid, basicamente, no último tema. E ainda temos um plus no final dessa transmissão ao vivo. Eu peço a vocês que fiquem até o final para que vocês estejam cientes do que está acontecendo, né, de fato, aqui no nosso país, no que tange ao âmbito político, né? Porque aqui, diferentemente da mídia que desinforma, a gente vai pelo caminho da verdade, que vai pelo caminho da informação, tá ok? Dito isso tudo, né? Dito os temas, né, dessa live, vamos ao primeiro deles, né, sem mais delongas, né? Matéria única no primeiro tema desta live. Bolsonaro detona SPTF com classe ou com provas, tá ok? Tá aqui, ó. De forma espontânea, Bolsonaro envia extratos bancários ao SPTF. Defesa do presidente disse que a decisão foi regida para afastar a necessidade de movimentar a máquina pública para apurar informações bancárias, tá ok? Então tá aqui, matéria única. Em petição protocolada no SPTF, nesta quinta-feira, a defesa do presidente Jair Bolsonaro, apresentou espontaneamente os extratos bancários dos 4 anos, né, dos 4 anos em que ele esteve na presidência da República. O envio ocorre uma semana após o tal ministro, ele mesmo, aquele careca lá que está no SPTF, determinar a quebra dos sigilos bancários e fiscal do chefe do executivo, né? Eu não falo ex, né? Eu falo atual, né? Eu acredito que o presidente continua sendo o Bolsonaro, né? Eu entendo dessa forma, né? Eu não sei vocês, eu entendo dessa forma, tá ok? No documento levado pelos advogados ao SPTF, os defensores de Bolsonaro apontam que ele apresenta de forma espontânea para afastar a necessidade de movimentar a máquina pública para apurar informações bancárias em questão. Então tá aqui, né? A defesa do Bolsonaro alegou aqui essas declarações. O representante, né, do Bolsonaro também pede que seja decretado sigilo nos autos, né? Então tá aqui, né, matéria exclusiva do pessoal lá do Pleno News, né? Um salve para o pessoal lá do Pleno News, tá ok? Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões iniciais. Tá ok, meus amigos? Então a matéria tá aqui, ó. Matéria única. Matéria única aqui no Pleno News, tá ok?
De forma espontânea, Bolsonaro apresenta os status bancários durante a campanha que ele foi presidente da República. Tá ok? Então, o que eu tenho para falar sobre isso aqui? A gente tem que bater e mostrar um pouco. Bata a cobra, bata o pau. É mais ou menos assim. Bateu na cabeça da cobra e mostrou o pau. Então, o que é que acontece? Acontece o seguinte. Acontece que o Bolsonaro, ele já é um cara extremamente tranquilo em relação a isso. A Michelle falou a mesma coisa. Não precisava disso, bastava eles pedir que a gente ia lá e enviava para eles tudo que eles queriam. Mas eles querem, de qualquer maneira, fazer uma festa, entendeu? Como diz o Eduardo Bolsonaro, falou, qualquer mixaria que achar lá, eles vão fazer uma festa em relação a isso. Se antecipando a isso, o Bolsonaro, que está neste momento lá em Barreto, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, ele se antecipou, coisa que o Larápio nunca fez. Inclusive, eu quero chamar a atenção para vocês aqui, a gente fica falando do Bolsonaro, do negócio de joia, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Isso foi só um Rolex. Foi só um Rolex que deu esse problema. O Lula foi o container que sumiu, tá? Tu lembra do container? Ele devolveu apenas 11 mil e pouco desse container. Quanto era que tinha nesse container? Quanto é que valia? Hoje mesmo, lá na África do Sul, onde ele está lá mentindo lá pro povo, tá mentindo lá. Porque esse mentiroso é assim, nós temos que desmascarar a tranquilidade. Ele vem pra cá, fala mal do nosso agronegócio, mas vai falar de bonzinho lá na África do Sul. Quer dizer, o cara que pediu, falou mal do nosso agronegócio, que o nosso agronegócio carrega esse país, carrega metade do mundo, que cada uma pessoa no mundo, de cada 1 milhão, uma pessoa é alimentada com nossa comida daqui do Brasil. E esse mané, ele foi lá para fora falar mal do Brasil. Falar que é o agronegócio, aquela choradeira de sempre que a esquerda faz. Entendeu? Falar que é porque não tem argumento, não tem projeto para o Brasil. Qual foi o projeto que... Sabe o que eu acho mais invocado? É que o STF, até hoje, não cobrou o plano de governo dele. Aliás, não é o STF, é o TSE. Não cobrou. E ficou por isso mesmo. Todo mundo esqueceu. Tudo bem, passou. Mas a gente não esquece. Até hoje, o tal Larápio, Lula, ele não tem projeto nenhum para o Brasil. Qual é o projeto dele? É viajar pelo mundo? É gastar nosso dinheiro? Ele está com déficit de 40 e poucos bilhões. Tá entendendo? Quem vai pagar a conta é você que fez um L. Porque eu não pago essa conta porque eu não fiz isso aqui. Tá entendendo? Ninguém que está próximo a mim votou nesse Larápio. E não vota. Porque eu vou te falar o seguinte... Cristão de verdade, um cristão maravilhoso, cristão que... Ele não vota nessa esquerda, nem aqui, nem na China. Cristão não vota na esquerda. Tá vendo? Cristão não vota em esquerda. Quem vota em esquerda não é cristão. De falar aí que foram 7 milhões que votaram não é cristão. Se maqueia ali, usando as palavras de Deus para mentir para a população que é cristão. Não é cristão. Um cristão, ele não pode ser a favor dessas coisas ruins que vem acontecendo no nosso país. Tu acha que é certo? As pessoas estão passando na praça, tá lá cheirando erva verde, os cambalaos a 4, coisa que não presta, liberação de drogas, essas coisas todas. E não é cristão. Não é cristão. Essa é a minha indignação por isso. Esse negócio do STF, da liberação da droga, isso tem que ser feito pelo Senado e o Congresso, que tem o povo, que cada um dali foi eleito pelo dinheiro do povo, pelo voto do povo. Não o STF, ele não tem voto, ele que quer sair, sai dali da toca e vai partir atrás de voto. Tá entendendo? Isso que é crítica, tá entendendo? É crítica sobre crítica, porque ele não pode liberar uma coisa que faz mais... Porque não tem ninguém da família dele lá. Tá entendendo? Agora estou criticando lá o Zandini, né? Parece que ele foi contra, né? Eu acho mais invocado é que tem o Cássio Nunes Marques e tem o André Mendonça. Esses caras praticamente perderam as estribeiras, né? Perderam as estribeiras. Dizem que são cristãos. Não são cristãos coisa nenhuma. Cristão não vota em esquerda, não vota nesse tipo de liberação de coisa que não presta para o nosso país. Tá entendendo? Não faça isso, porque você está se condenando o seu país a ter milhares e milhares de pessoas doentes e na fila dos hospitais aí morrendo. Tá ok? Então é só uma dica. Então escreva e compartilhe. Mas voltando lá para
fazendo negócio, o Bolsonaro espontaneamente mandou os extratos para lá, para eles, pediu sigilo, porque assim, você pede sigilo, mas eles amostram, né? Porque o negócio dos 17 milhões lá do Pix, eles levaram lá para a CPMI, simplesmente jogaram no ventilador e todo mundo soube o que aconteceu. Aquela CPMI também, ela tá de mal a pior, tá vendo? Porque tem um presidente ali, o tal do Arthur Maia, que é de esquerda, Lisiane Gama é de esquerda. Quer dizer, a sugestão foi da direita, mas que eles se venderam lá para aquele Larápio. Tá vendida aquilo ali, tá vendida. Tá vendida. E aí, o Lula ele não tem argumento, o governo Lula não tem um argumento nenhum, tá entendendo? Não tem como chegar lá, não é um Bolsonaro. E aí, ele se vende automaticamente, pagando emendas, essas coisas todas, e temos um primeiro-ministro, que é o Arthur Lira, que engole essa focatrua desse Zé Ruela, tá entendendo? Zé Ruela assim, tá entendendo? Então, eu não estou prejudicando ninguém, estou falando nada de errado aqui. Zé Ruela é uma forma do cara que não tem argumento, não tem tipo de argumento e compra as pessoas, porque esse negócio de emenda, isso é o maior erro que nós temos. Então voltou aquele negócio. É Zé Guimarães lá do cuecão com o negócio da grana no bolso, 100, 200 mil na cueca. Essa turma voltaram tudo. Estão tudo lá de novo. Os caras estão querendo fazer negócio com a JBS, que já teve aquele negócio lá, Odebrecht, essas empresas tudinho. Voltou tudo. Quer dizer, é uma vergonha. Quer dizer que parabéns, eu digo assim, parabéns ao Sérgio Moro, parabéns ao Detão de Nova York. Hoje a gente sabemos que por causa deles, a gente sabemos que o nosso país é um país corrupto. É um país que vinha sendo corrupto, é muito corrupto, é muita corrupção dentro do nosso país. Tu acha que não está acontecendo nesse atual governo? Já está acontecendo já. Aquela história de Petrobras, diminui o petróleo, troca o presidente lá. Era tudo blá, 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 rapaz. E joga para a plateia dele, porque o povo de direita não acredita nesses blá, blá, blá deles não, rapaz. Não acredita nesses blá, blá, blá não, entendeu? Então, o que eu tenho para falar é o seguinte sobre isso aqui. Parabéns ao presidente Bolsonaro, bateu uma palma para ele, mandou para lá os extratos, tá vendo? Mandou e mostrar, porque é o seguinte, esse pessoal, eles querem fazer um blá blá blá, a perseguição política em cima do Bolsonaro o tempo todo. Não, tem que tomar o passaporte. Bolsonaro não vai conseguir, se tiver que ser preso, ele vai ser preso, rapaz. Vai correr da onde, rapaz? O homem não é igual. Parabéns o Bilinski, que diz o seguinte, fez um projeto para que o Lula, os seguranças do Lula, andem desarmados e não armados. Eu quero ver ele fazer isso. Ele fala isso porque que quem anda armado é covarde. Então eu quero ver. Quer dizer, o segurança dele deve ser tudo covarde, né? Porque do armado, meu amigo, isso é mais uma ironia isso aqui, porque ele não vai deixar, não vai deixar. Andar armado sim, senhor. É muito fácil andar sem de segurança e ir lá no ventilador e falar e jogar no ventilador para a plateia. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Live nesse canal, gente, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas, estamos aqui pelo canal Brasil no Ponto News e Brasil no Ponto TV. Inscreva nesses canais e outros canais que estão na descrição do vídeo aí, pode inscrever nesse também. É muito, muito legal. Inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, né? Primeiramente, podem falar o que for, né? Ou até mesmo inventarem o que for do Bolsonaro, né? Mas não podem chamá-lo de corrupto, porque diferentemente do Larápio que não sai nas ruas, né? O Bolsonaro sai e por onde vai é aclamado. Comparar o Bolsonaro com... é impossível, porque há alguns aqui mesmo do Brasil que dizem, crer que todo político é igual, né? Mas não falem isso na frente do Bolsonaro. Não falem isso na frente do Bolsonaro, porque ele vai provar para você, por A mais B, que não é todo político que é igual ao outro, né? Não é todo político, nem todos os políticos são iguais, basicamente, né? Ele, diferentemente do Larápio, é um honesto, diferentemente do Petralha, né? Que é um corrupto comprovado, né? Mas é preciso ressaltar, né, que não há mais sigilo
no Brasil depois desse vazamento de informações bancárias do Bolsonaro, né? Também não descarto que esse vazamento tenha tido influência de aliado de Elisiane Gama, né? Porque, segundo constatado por Flávio, na CPMI, é capaz que a relatora, né, a relatora tenha tido influência no tal COAF para basicamente expor, né, expor as informações financeiras do presidente Bolsonaro, né, o que é um absurdo por si só, né? A quem está ouvindo o COAF, a esquerda ou a direita? Claramente a gente vê aqui que o COAF está vendido ao desgoverno. Aliás, o COAF sempre foi, né, sempre teve um viés esquerdista, né? Só que não apareceu muito na época do Bolsonaro, né? O que apareceu de COAF, né, foi relacionado, na época do Bolsonaro, foi relacionado ao Flávio Bolsonaro, né? Não vou tecer críticas aqui ao Flávio, né? Ele pode ter seus erros, né? Mas claramente te vê um viés petista no COAF, né? Assim como todas as instituições do Brasil estão aparelhadas, né? Estão corrompidas, né? Resumidamente, não há justiça no Brasil, né? Muitos até reclamam, né, de que Bolsonaro deveria processar mais pessoas, né? Mas, primeiro, que ele defende a liberdade de expressão, e outra, o fato que eu acabei de constatar aqui, né, que o judiciário brasileiro está vendido, né, está vendido para a esquerda, né? Outro fato no argumento, porque eu posso até provar aqui, né? Enquanto a esquerda pode falar o que quiser, a direita é cerceada ou punida, o que, no meu entendimento, está longe de ser justiça, né? Está mais para ser militância, né? Está mais próximo de ser militância do que propriamente de justiça, né? E o mesmo acontece no nosso jornalismo brasileiro, na velha imprensa, né? Eles dizem informar a população, né? Mas fazem desinformação o tempo inteiro, né? Mas além disso, né? Você vê o tempo todo o jornalismo, né? Na velha imprensa errando, né? Aqui a gente não tem compromisso com o erro, né? Mas parece que na imprensa eles, quando fazem uma matéria, não querem se desculpar depois, né? Entende o que eu quero dizer? Né? Eles erram e não querem se desculpar, né, pelo erro deles, né? Eles acham, né, eles têm tipo um comportamento de um ministro lá de esquerda lá do STF, né, que erram, né, e não querem se desculparem ou até mesmo fazerem uma retratação pelos seus erros, o que é um absurdo, né? Porque o que ministro do STF erra não está no gibi, E, inclusive, o que ministro do STF atua fora da Constituição não está no gibi, né? Muito se acusava sobre uma suposta interferência do presidente Bolsonaro na PF, sendo que, na verdade, a gente vê ministro do STF interferindo na PF. Então, resumidamente, o que ocorre lá no STF é o acusem, né? Acusem os outros daquilo que são, né? Acusem os outros daquilo que fazem, né? Basicamente, eles acusam a direita daquilo que eles são, acusam a direita daquilo que eles fazem. Ponto final. Ponto final, né? Querem o tempo todo, né, jogarem no consciente popular de que Bolsonaro cometeu uma outra ilegalidade, sendo que eu desafio a imprensa aqui, inclusive do Brasil, a me apontar um caso de corrupção envolvendo tanto o presidente Bolsonaro quanto seu governo. Porque
Bolsonaro era exemplo para ele mesmo e acabava sendo exemplo para seus ministros, que eram escolhidos por critérios técnicos, diferentemente do que a gente vê atualmente no desgoverno, né? O Lula basicamente escolhe seus ministros através do viés ideológico. Aliás, esse desgoverno só olha para os seus próprios interesses, só olham o desgoverno, né, só olha para suas próprias ideologias, que nunca funcionaram em país nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar, né? Há muito tempo no Brasil a gente vinha naquele revezamento, né, entre comunismo e socialismo. Não são ideologias que não funcionaram de 85 até 2018, vão funcionar agora com esse desgoverno atual, porque outro dia o Larápio disse que tem orgulho de ser comunista, né? Em reunião, inclusive ele disse que tem orgulho de ser comunista em reunião lá do Foro de São Paulo, que essa mesma imprensa que o tempo todo julga o Bolsonaro, denigra o Bolsonaro, essa mesma imprensa diz não existiu o Foro de São Paulo, que claramente é uma organização criminosa, segundo o próprio Olavo de Carvalho, que inclusive previu o conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Bem. Então, contra fatos não argumentos. O Foro de São Paulo existe, né? E a gente tem que repudiar também essa possível segunda visita do Maduro ao Brasil, porque o Maduro é procurado, inclusive, pela ONU. É um sujeito que não poderia andar livremente para país algum. Afinal de contas, além de ser um procurado, logicamente, um ilegal, né? Mas se ele não pagar pelos seus crimes aqui na Terra, ele vai pagar, com certeza, na justiça divina, né? Mesma coisa o Larápio, mesma coisa os ministros, entre aspas, do STF, né? Que acusam o Bolsonaro daquilo que fazem, né? Me apontem, qualquer pessoa aqui, me apontem um caso onde o Bolsonaro tenha atuado fora das quatro linhas da Constituição. Porque a gente vê isso direto, através lá dos ministros, entre aspas, do STF, o tempo inteiro, né? Então, contra fatos não há argumentos, opinião não é crime, né? Ou não deveria ser, né? Porque, basicamente, a gente vê através ali dos ministros, entre aspas, do STF, que existe um crime de opinião no Brasil, sendo que, na verdade, uma situação dessa é inadmissível, né? Porque os mesmos ministros, né, que dizem admitirem serem comunistas ou socialistas ou até mesmo progressistas, são os mesmos que vão aos Estados Unidos, que é um país capitalista. Ora, por que eles não vão para Cuba, Nicarágua, Venezuela? Isso aí. É muita hipocrisia. Esses mesmos ministros lá do STF, né, que dizem defenderem o desarmamento, então por que eles andam com seguranças armados? É muita hipocrisia, né, pessoal? Então o Bolsonaro detonou o STF com classe, né? Não há o que o incrimine, né? Muito pelo contrário, inclusive ele foi citado por Joaquim Barbosa, que é um esquerdista, né? De não ter envolvimento com o mensalão, né? Então, basicamente, não há muito mais o que dizer aqui, né? Diferentemente do Larápio, né, que é um corrupto comprovado, o Bolsonaro é um político honesto, né? E eu considero ele um legítimo presidente do Brasil, né? A gente deve ressaltar isso aqui. Afinal de contas, cadê os 60 milhões? Cadê os 60 milhões? O Larápio sequer deveria ser candidato se tivéssemos uma justiça competente no Brasil, né? O que não vemos através dessas instituições corrompidas que estão aqui no país,
né? Entre elas, o próprio MPF, OAB, né? O próprio TSE. Né? Então, resumidamente, as nossas instituições estão corrompidas por uma militância que não tem nenhum compromisso para com o Brasil, e sim para com seus próprios interesses ou até mesmo ideologias, né? Que é a mesma forma de governar do desgoverno do PT, que não faz uma crítica a esses regimes antidemocráticos pelo mundo. E outra, né? Os próprios ministros do STF não fazem uma crítica ao desgoverno do PT. Muito pelo contrário. Então, STF, né? E logicamente a esquerda, né? Esquerda e Globo, tudo a ver, né? PT, STF e Globo, tudo a ver. Ponto final. Então, parabenizo o presidente Bolsonaro por detonar com classe, né? Com firmeza, né? Até mesmo, né? Eu vou falar aqui firmeza, o STF, afinal de contas, quando a gente fala em Bolsonaro, a gente fala de um político honesto, diferentemente do Larápio, que é um corrupto comprovado. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilha, tem aquele like, tá? Essa live aqui será distribuída no final de semana em outros canais que apoia o Jair Messias Bolsonaro, nosso eterno presidente. Então dê aquele like, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live, é muito importante. Leva para o seu grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram. Todo dia tem um vídeo novo aqui no canal. Quando não sai o vídeo de manhã, mas sai à tarde, entendeu? Tem sempre um vídeo falando da nossa política nacional. Saiba que a política é difícil canal aqui ser monetizado. Quando é monetizado, logo é desmonetizado. Porque fala de política, fala do onde você bota o dedo na ferida. Inscreva-se e compartilhe. Tem muita gente que não quer ouvir. E eu acho que você deveria ouvir, deveria fazer uma análise e depois falar alguma coisa. Porque quando você vai lá, como eles fazem, por exemplo, uma agressão aos apresentadores da Jovem Pan, tem canal nosso aqui que foi bloqueado, foi tirado do ar. Tem canal nosso que foi tirado do ar por causa que falamos alguma coisa que eles não gostaram, tá dizendo tal. E aí você sabe o que é que acontece, tá dizendo? Então, mas nós somos brasileiros, nós somos honestos, não queremos dinheiro de governo nenhum. E nem queremos, nós queremos ser, nós somos jornalista independente. Aí é independente. Nós não fazemos jornalista com sacanagem com ninguém, não. Falamos que nós trazemos as nossas fontes de jornais conhecidos no Brasil. E outra, eu ressalto aqui, a gente não tem compromisso com erro, né? Se a gente tiver a oportunidade de se nos retratarmos, né, sobre uma ou outra matéria ou até mesmo opinião, a gente faz isso. Houve live, inclusive, onde a gente se retratou aqui, né? E assim, a gente basicamente, né, resumidamente, né, ressalto aqui que a gente não tem compromisso com erro, diferentemente dessa imprensa torpe, esquerdista que está aqui no Brasil, né? A maioria dela, né? Globo, Veja, enfim, entre outros, né? Vamos seguindo aqui, ó. Com o segundo tema desta live, vou falar aqui sobre a campanha Pix do Bolsonaro, né? Tá aqui, ó, PF pedirá ao STF bloqueio de 17 milhões recebidos por Bolsonaro através do Pix. O pedido será encaminhado ao ministro Careca lá do STF, né? Então tá aqui, Gazeta Brasil, né? Matéria do jornal Gazeta Brasil, né? Cheio de propaganda aqui, né? A matéria. Mas vamos seguindo aqui, ó, com uma outra matéria que tá lá no jornal Vista Pátria, que fala também sobre Bolsonaro, né? Que a própria PF não vê relevância em celular de Bolsonaro. Vai vendo, Brasil. Então tá aqui, né? Dois assuntos envolvendo tanto o Bolsonaro quanto a PF, né? Então tá aqui, né? Matéria do Vista Pátria. PF não vê relevância em celular de Bolsonaro, ok? Vista Pátria. Enfim, pode mostrar as matérias e seguir traremos as nossas opiniões. Tá ok, meus amigos? Então, a matéria tá aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Polícia Federal vai pedir bloqueio de 17 milhões. Quer dizer, você não pode mais fazer. Vai ter
mas já eu falo sobre isso. Tem uma matéria aqui, eu quero chamar a atenção para essa matéria aqui, do site do Alan Frutuoso, que foi preso lá, aquela prisão irregular, infelizmente. Nós estamos passando por isso, tá? Tá aqui, ó. Polícia Federal não vê relevância no celular de Bolsonaro. Alan Frutuoso, meu amigo. Em breve você sairá. Eu fiz questão de trazer essa matéria até para credibilizar lá o pessoal que organiza o site do Vista Pátria, né? Então tá aqui, né? Matéria do jornal Vista Pátria, né? Segunda matéria do segundo tema. Vamos lá. O Alan Frutuoso, vou começar por ele, vou falar um pouquinho sobre ele aqui. O Alan Frutuoso já deu, em 2019, 2020, ele deu uma entrevista para esse canal aqui. Eu fico muito agradecido, esse vídeo tá aí. Eu vou dar uma procurada nos nossos arquivos, como eu também tenho entrevista também com o Daniel Silveira, a gente vai repostar esse vídeo aqui no canal. Mas o Alan Frutuoso passou por essa situação, não fez nada, é um jornalista que está fazendo apenas uma cobertura ao vivo lá de Brasília, na época do 8 de janeiro, e está passando por essa situação. Mas Deus é maior, só lembrando que o Alan Frutuoso tem um garoto que é autista, né, especial, e quem está comandando lá no momento é a esposa, né? A esposa ela vira e mexe, ela vem fazer um vídeo, mostra aqui, o site continua sendo alimentado aqui, e as pessoas trabalhando provavelmente precisam de ajuda, tá entendendo, gente? Então, se puder, ajuda lá o canal dele, tem um Pix lá dele, ajuda o cara, é muito importante você ajudar. Quando você ajuda pessoas que menos têm, que estão passando por situação difícil, você pode ter certeza que tem um Deus maior, isso vai vir para você em dobro, tá dizendo? Pode ter certeza disso aqui. Tá? Então inscreva-se lá no canal dele, ajudar é muito bom. Se quiser ajudar o nosso aqui, nós ajudamos. Antes de você comentar sobre o assunto, eu quero aqui enviar um salve para uma pessoa que comentou aqui no Brasil no Ponto TV, né? Sejam todos muito bem-vindos, tá ok, pessoal? Aqui é um canal democrático, aqui é um canal que preza pelas liberdades individuais, que preza também por um Estado mínimo e pela propriedade privada, né? Que são bens, vamos dizer assim, bens valiosos ao nosso Brasil, né, de uma forma geral, né? Então tá aqui, né? Vou ver aqui se tem um comentário aqui ainda, se tá aparecendo para mim, né? Enfim, não tá aparecendo aqui para mim, né? Mas eu quero enviar um salve aqui para a pessoa que escreveu no canal Brasil no Ponto TV, tá ok? Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta às 19 horas no horário de Brasília. Segue. Tem o Mauri Neves, né? Mandar um abraço para ele lá, pro Elias José, que estão sempre acompanhando aqui. Tem os pessoal lá de fora aqui. E você que tá aí olhando a live, senta o dedão lá no like, ajuda a gente, ó. Like. Vamos lá. Exato. Então, voltando, quer dizer, eu não vou, ninguém vai poder mais mandar pix para ninguém, porque será bloqueado, né? Isso aí não vai dar em nada, isso aí não tem nada a ver. É que não está aparecendo comentário aqui para mim no Brasil.tv, né? Mas a gente sempre credibiliza os nossos inscritos aqui. Vocês aqui são tratados com muito respeito, diferentemente de outros canais que acabam não falando, né? Não se comunicando com vocês. A gente preza aqui por cada inscrito, cada inscrição é importante, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, então o que é que acontece? Se você doa, é porque você quer o bem-estar daquela pessoa. E o Bolsonaro estava passando por dificuldade que eu digo assim, dificuldade que está havendo um monte de vários processos, que tem vários processos aí para pagar, tem vários processos que estão sendo questionados na justiça. Então, vendo isso, lá os deputados foram lá e pegaram o CPF do Bolsonaro, ele nem sabia disso, de repente deram o CPF dele, para que fizesse o Pix. Ele não pediu. Ele não pediu. Com muitos aí, jornais sem vergonha, falaram que ele pediu. Pediu coisa... Mostra para mim o vídeo que ele pediu Pix para não pediu. O pessoal foram lá, fizeram essa campanha e todo mundo doou. Lícita. Então, o pessoal da Polícia Federal quiser investigar, investigue e pronto, final. Foi, inclusive, erradamente o que aconteceu com uma coisa que era interna, eles divulgaram isso. Se ele divulga do presidente da República, faça um cálculo meu. O banco, essas coisas, tudo o pessoal quer. Então, o que acontece? Se Bolsonaro quisesse fazer alguma coisa errada, cara, ele não botaria tudo em prato limpo, não mandava extrato para o STF, não mandava... Tá entendendo? Porque o Larápio tá aí,
Tem aquela história daquelas palestras do Lula, tu lembra disso aí? Que ele falava que ele e o Bill Clinton eram mais cara que mais dava palestra no mundo inteiro. Vocês sabem como era que funcionava o negócio das palestras dele, tá dizendo? Vocês sabem, né? O povo brasileiro sabe. Quem descobriu isso aí foi o Mensalão, o Petrolão, como é que é? A Lava Jato, tá dizendo? Então, é mais ou menos do que a gente está acontecendo. Lembrando que o Larápio está com 40 milhões aí para a gente pagar, tá? Vamos ter que pagar. Eu não fiz o L, mas vou ter que pagar. Vai vir lá. Entendeu? Então, o que é que acontece? Esse pessoal, eles não estão nem aí para o nosso país. Entendendo? Eles querem de qualquer jeito, porque o Bolsonaro, com essa grana que ele recebeu, ele tem como pagar agora, questiona lá, pagar os advogados, tem muito advogado que trabalha agora com o presidente, o Bolsonaro tem que estar andando com segurança, tem que pagar comida de segurança, tá entendendo? Então, é preciso ter dinheiro. E agora, amigo, ele é ex-presidente, tá entendendo? Como ele tem lá aposentado, eu acho que ele recebe uma aposentadoria também da Câmara, pelos 28 anos que ele ficou na Câmara. Então, a importância que isso aí tem. Fora isso, ele ainda trabalha com o Valdemar da Costa Neto, lá com o presidente emérito lá do PL. Então, o PL só é alguma coisa hoje por causa do Bolsonaro. Se não fosse isso, o PL seria minúsculo. Então, o que eu digo para você, o ser humano, ele é muito ruim, tá entendendo? Ele é muito ruim, o ser humano ele é ruim, tá entendendo? Eu digo assim, o ser humano é ruim. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu fico preocupado, tá entendendo? Porque, em vez desse pessoal ajudar, Bolsonaro já passou. Passou. Deixa pra lá. Investigue o que for que investigar e deixa o cara pra lá. Não, mas eles ficam ali porque Bolsonaro, ele dá audiência. A Globo Lixo fala do Bolsonaro porque dá audiência pra ela. Tá entendendo? Dá audiência pra ela. E ele não fez nada que beneficiasse a Globo durante o governo dele. Ele não diz, não vou perturbar vocês, mas também não tem dinheiro para todo mundo. Dinheiro das propagandas do governo é para todo mundo. Não é só para uma emissora. Mas agora voltou aquele negócio novamente. Tá? A Globo está beneficiada com 50 e poucos bilhões aí. Enquanto isso, a Jovem Pan, que faz o jornalismo de respeito, não recebeu nenhuma verba do governo. Está dizendo 12 milhões para a SBT, mas para as outras não teve nada. Então, é a importância que isso tem. Se quiser bloquear como é que o cara vai sobreviver? Mas nós temos aí uma justiça, que em vez de fazer aquela justiça bacana, faz uma injustiça. Entendeu? Vê o caso do Pacheco. O Pacheco ele não se move nenhum lá de dentro, porque tem várias ações dentro do STF. Lá dessas empresas que ele representa, escritório de advocacia, que é da família dele, que ele advoga dentro. Então, eu fico bem tranquilo em relação a isso. Então, o Bolsonaro, por ele ser honesto, e as pessoas votaram no Jair Messias Bolsonaro. O pessoal depositaram dinheiro, seu Pix doaram, porque é de livre, espontânea vontade. Tá? Ninguém não, foi os deputados ali, os amigos deles que pediram para ajudar ele por causa dos processos, que era muito processo. Tu vê agora como é que é as coisas. Depois que fez esse Pix, os processos parece que seguraram, tá? Mas era processo de manhã e de tarde, 2 mil para um, 5 mil para outro, 50 mil para outro, 300 mil para outro, 700 mil para outro, é máscara daqui, não sei mais o que dali. E vamos que vamos, e vamos tomar tudo do cara. Aí depois que o povo viu que o povo realmente, esses caras, o dia que ele não fala do Bolsonaro, ele não ganha audiência na TV deles, tá vendo? É só denigrir a imagem das pessoas. E Bolsonaro, ele será candidato em 2026. Vai vendo, tá? Será candidato em 2026. Vamos aguardar um pouquinho. Tranquilidade, tá dentro? Tranquilidade. Porque o Brasil, ele tem que ser beneficiado, é o povo brasileiro. O povo brasileiro é que tem que ser beneficiado. Não o pessoal lá de outros países que tem que ser beneficiado, não. É o povo brasileiro, afinal de contas, esse Zé Ruela, esses 7... falou que ele ganhou a eleição com 60 milhões, então tem que beneficiar o povo brasileiro. Eu não vejo nenhum ministro do Lula fazendo algo extraordinário. Não vejo. Eu não vejo. Eu não sei nem quem é ministro dele. Me parece que agora até aumentou o ministro dele.
são 50 ministérios. É 50 ou 38 ministérios. Entendeu? Então, eu não posso esperar nada do governo desse, que para votarem as pautas dele no Congresso, as pautas dele lá no Congresso Nacional, tem que se vender. Tem que dar presidente da Caixa Econômica, tem que dar diretoria da Caixa, do Banco do Brasil. Tu tá dizendo. E pior não é isso. Pior é aquele deputado que, lá do seu estado, que confiaram nesses caras e votaram neles. Eu tenho fé a Deus que está na hora de dizer assim, ó, voto não será mais necessário, tá? Voto, para você votar, você não vai pagar mais nada. Voto, a pessoa tem que fazer algo diferente para que você saia da sua casa e vá votar nesse cara, porque a nossa política, ela é corrupta. É corrupção atrás de corrupção, tá? Do único governo na minha vida que eu vi que não teve, pode ter tido, mas que foi muito transparente o governo dele, foi o governo do Bolsonaro. O restante é tudo papo furado. Vê aí as emendas que esse cara faz ali. E quando fala mal, ele só quer um lado. Tu vê o que acontece na Venezuela? Tu vê o que acontece lá no... Eles querem apenas um lado dele. Vê o que acontece. Entendeu? Então eles querem comprar as pessoas. Mas um dia a fonte vai secar. A fonte está secando porque a gente tem 41 bilhões de déficit para nós pagar. Se inscreva e compartilhe e vamos embora. Exatamente, né? Primeiramente dizer que a campanha Pix do Bolsonaro foi lícita, com todas as palavras. E diferentemente do que a imprensa diz, ele não pediu um centavo por qualquer transferência financeira. Muito pelo contrário, né? O presidente sempre se manteve em silêncio, né? E essa foi a estratégia que ele, inclusive, adotou em dezembro de 2022, nas quais muitos até pediram por intervenção dos militares, manifestações essas que foram cívicas, né? O livre direito à manifestação é um direito fundamental, cláusula pétrea, né? Enfim, as pessoas têm o direito de fazerem o que elas quiserem, ponto final, né? Mas o que a PF, né, o que a PF tem feito só é reflexo do que tem feito o judiciário no Brasil de uma forma geral, né? Diferentemente do que falam, né, que decisão não se questiona, se cumpre, digo que ordens ilegais não se cumprem, ponto final, né? Tanto quanto qualquer manifestação, né, pró-Bolsonaro, que eram feitas de forma espontâneas, né, a campanha Pix do Bolsonaro também teve o mesmo caminho, né, por assim dizer, né. Aquilo de multarem o Bolsonaro, né, por não ter usado, né, a focinheira, né, já foi um absurdo por si só, né? Agora, mais essa relacionado a ordens da PF, né? O que é absurdo, né? Isso só enfatiza o quão temos presenciado um estado policialesco no Brasil, no qual tem um lado, né? Que é o lado da esquerda, né? Basicamente, a PF está corrompida, né, por um SPTF que completou essa corporação, né, o que é um absurdo, porque a gente deveria caminhar, né, pelo caminho, pelo lado oposto, né, pelo caminho da justiça, né, pelo caminho da verdade, né, mas não é isso que a gente tem visto através de nossas instituições que acabam levando para frente falsas narrativas, né? Muito se falava sobre uma suposta interferência do presidente Bolsonaro na PF, sendo que isso nunca ocorreu. Muito pelo contrário, É o SPTF que tem atuado de forma a interferir na PF, né? Só não vê quem não quer isso, O SPTF acusa os outros daquilo que eles são, né? Os ministros lá do SPTF acusam os outros daquilo que eles são. Os ministros lá do SPTF acusam os outros, acusam a direita, por exemplo, daquilo que fazem, né? Porque são eles que atuam de forma antidemocrática.
agindo fora da Constituição. Não o presidente. Inclusive, esteve sempre nas palavras do próprio Bolsonaro, né? Quem atuaria em todo o seu governo se baseando nas leis, se baseando na Constituição. Por isso aqui desafio a imprensa que me aponte um caso, né? Um caso onde Bolsonaro atuou fora da Constituição. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, o que a gente tem visto que esquerdistas é que acabam agindo fora das leis, né? E quem age, né? Quem age fora das leis é criminoso. Ponto final, né? Eu entendo dessa forma, né? Muito se fala, né, sobre Bolsonaro ter ou não que processar mais pessoas. Logicamente, ele vai atuar com a sua defesa de forma estratégica, né? Ele, inclusive, processou, né, vai processar o Walter Delgatti por falácias. Por falácias, né? O presidente nunca fez aquilo que o Delgatti disse na CPMI do 8 de janeiro. Ponto final, né? O que inventam, né, inclusive advindo dessa esquerda torpe, o que inventam, né, sobre sobre o sistema atual do Brasil, é tudo mentira. É tudo mentira. Inclusive, né, eu entendo que houve uma ilegalidade na inelegibilidade de Bolsonaro, né? É prerrogativa dele fazer reunião com embaixadores na hora que ele bem entendesse, né? Diferentemente do que vimos através de seu Edson Fachin, que fez reunião com embaixadores de forma inconstitucional. Inconstitucional. Ponto final. Agora, se a chapa Dilma e Temer tivesse sido caçada, né, em 2017 ou 2018, né, o atual presidente do TSE jamais ocuparia seu cargo atual. Ponto final, né? E outra, né? Decreto de graça do Bolsonaro é constitucional, né? O decreto ao qual eu me refiro aqui é o decreto que ele concedeu ao Daniel Silveira, que, repito, é constitucional e tinha que ser respeitado. Cumprido, né? E acabou não sendo cumprido através de uma manobra, inclusive ilegal, do STF, que cooptou a PF, contra fato no argumento. Eu sempre defendi a polícia aqui, mas só que a quem está servindo essa corporação? É esse o ponto, né? A quem interessa todo esse escarcéu que tem sido feito contra o Bolsonaro? A quem interessa? É só essa a minha pergunta, né? Até porque questionar faz parte, né? Questionar faz parte da nossa democracia, né? Não existe democracia sem liberdade. Não existe liberdade sem democracia, né? Discordar faz parte. Discordar faz parte no Estado democrático de direito, né? Inclusive você vê o outro lado falando tanto nisso, sendo que os mesmos que falam, né, em Estado democrático de direito defendem regimes antidemocráticos, regimes totalitários, Cuba, Nicarágua e Venezuela, o que por si só é um absurdo, é inadmissível. E outra, a gente vê muita hipocrisia por parte da esquerda, né? Porque muitos deles, né, defendem o desarmamento, né, se não todos, né, eles defendem o desarmamento, sendo que andam com seguranças armados, que são aqueles políticos lá de esquerda, que estão lá no Congresso Nacional, por exemplo, ou que estão até mesmo lá no STF. Contra fatos não argumentos. É muita hipocrisia, né, esses ministros do STF, por exemplo, viajarem, né, para a Itália, ao invés de viajarem para a Venezuela, Cuba ou Nicarágua. É muita hipocrisia, né? Então, eu repudio qualquer investigação advinda desse judiciário
contra o presidente Bolsonaro. De novo, né? A gente tem que. O presidente Bolsonaro está tendo que provar o óbvio, né? Inclusive expondo suas transferências, suas contas, né? Expondo suas contas, né? De uma forma geral, né? Porque, de fato, né? Ele é um político honesto, né? Diferentemente de outros, né? De outros que estiveram lá no Planalto de 85 até 2018, né? Por que eu falo até 2018? Porque Michel Temer também tem ligações com corrupção. Vocês não sabiam disso, né? Onde tem corrupção, tem esquerda, né? E onde tem esquerda, tem o quê? Fome e miséria. E, logicamente, ilegalidades. Então, contra fatos não argumentos, né? A gente entende que o Brasil está vivendo sobre uma situação onde o certo vira errado e o errado vira certo, uma inversão de valores sem precedentes, onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo, o honesto, né? A esquerda quer inverter, né? Quer condenar o honesto, né? E basicamente chancelar aqueles que até mesmo cumprem ilegalidades, o que é um absurdo, né? Que Brasil é esse? Que país é esse? Que democracia é essa? Que justiça é essa? Né? O Lula sequer deveria ser candidato se tivesse uma justiça competente no Brasil. Eu insisto nessa tecla, né? Porque o Brasil, que outrora era respeitado, hoje passa vergonha, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. A nossa política externa tem sido um fiasco, né? E outra, o Larápio ele vive mais fora do Brasil do que propriamente nesse país aqui, né? O Larápio ele está muito mais preocupado com outros países do que propriamente com o Brasil, o que é inadmissível, né? A quem tem servido esse desgoverno? O Brasil ou as suas próprias ideologias? Comunismo e socialismo. Lembro que tanto o comunismo quanto o socialismo nunca funcionaram em país nenhum. Não serão, né, ideologias essas no Brasil que irão funcionar. Ponto final, né? A quem serve? Né? A quem está servindo a PF do Brasil? Né? É esse meu questionamento. É só um questionamento, ok? É só um questionamento, né? Digo novamente, né, que a campanha Pix do Bolsonaro é lícita, né? Inclusive é uma campanha que tem continuado até o presente momento, né? O presidente Bolsonaro acabou quitando, né, sua dívida de mais de 1 milhão, né, relacionado a não ter usado, né, a tal focinheira que não tem comprovação científica de fato, né? Se falava, né, na tal pandemia ciência, Bolsonaro falava em liberdade, liberdade. Tá bom. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser, ok? Repudio qualquer investigação contra o presidente Bolsonaro e dizer novamente, né, que ele é um político honesto, diferentemente de muitos que passaram lá pelo Planalto de 85 até 2018. Tá ok, meus amigos? Então, dê aquele like. Você que ficou ouvindo esse comentário agora aqui, dá aquele like, se inscreve no nosso canal, compartilhe. Essa live será distribuída nos canais no final de semana aí. Se você por acaso vê em outros canais, saiba que essa live foi gravada hoje. E inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Ó, sentando o dedão no like, se quiser ajudar o canal, tem um Pix aí, pode ajudar o canal. E sejam muito bem-vindos a estes canais Brasil no Ponto TV e Brasil no Ponto News. Tá ok, Ney? Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe e vamos que vamos. Exatamente, né? Vamos aqui ao último tema desta live, vamos falar sobre Mauro Cid. E temos um plus aqui nesse último tema. Aguarde que eu vou ler todas as matérias aqui. Enquanto isso, você vai deixando seu like, vai compartilhando. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal, porque a gente acaba retransmitindo essa transmissão
em outros canais bolsonaristas, né? Então se inscreva nesse canal que você, porventura, estiver assistindo ou vocês estiverem assistindo essa transmissão ao vivo, tá ok? Vou começar por essa matéria aqui, ó. Mauro Cid é ouvido pela PF sobre alegações de hacker. Pleno News. Delgatti disse que... não vou ler aqui, até porque faz... É um mentiroso, né? É um mentiroso. Deixa eu parar o mentiroso. Vamos ignorar isso aqui, tá? Revista Oeste. Vamos lá. Relatora da CPMI fala em pedir delação a Mauro Cid. Vai vendo, Brasil. Isso aqui é uma vergonha, né? Estranho, né? Isso aqui é uma vergonha, né? Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Sob orientação de novo advogado, Mauro Cid ficará calado em CPI do Distrito Federal, né? Ele foi convocado tanto para a CPMI quanto para essa CPI lá do Distrito Federal. Quero lembrar aqui, tá ok? Além disso, né? O próprio SPTF recebeu o advogado de Mauro Cid em audiência, tá ok? Então tá aqui, matéria do jornal Pleno News, né? E por fim aqui, notícia urgente, integrante da segurança de Lula, né? Tá aqui, ó, eu fiz questão de trazer essa matéria aqui, tá ok? Integrante da segurança de Lula, já que aproveitando que a gente tá falando aqui sobre CPMI, né? Urgente, integrante de segurança de Lula é identificado em grupo de invasores no dia 8 de janeiro. Matéria urgente que está lá no jornal Hora Brasília. Novamente quero lembrar que Mauro Cid foi reconvocado para a CPMI do 8 de janeiro, né? E além disso, ele vai prestar depoimento lá na CPI paralela que investiga os atos do dia 8 de janeiro, ok? Dito isso, né? Enfim, pode mostrar matérias, em seguida traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, meus amigos? Então tá aqui, ó. Matéria tá bacana aqui. Mauro Cid. Mauro Cid é ouvido pela PF. Tá ok? Vamos para a segunda matéria que tá. Pleno News, vamos para a Revista Oeste aqui. Relatoria da CPMI fala em pedir declaração de Cid. Vamos lá. Pleno News, vamos aqui. Vamos aqui, mais uma aqui. Tá ok? Sob orientação do advogado, Mauro Cid ficará calado em CPMI. Vamos lá, mais uma aqui. Enquanto isso, gente, vão se inscrevendo e compartilhando aí. Urgente, integrantes do governo Lula são identificados em grupo de WhatsApp sobre o dia 8 de janeiro. Tá ok? Vamos lá. Vou começar por essa última aqui. Aos pouquinhos, o povo brasileiro, aos poucos, né? Tem que ser cada dia um pouquinho. O povo brasileiro hoje sabe o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Vou repetir para vocês. O povo brasileiro, honesto, verde e amarelo, tá entendendo? E sabe o que aconteceu. Tudo se leva, que o Larápio sabia de tudo, tá? Tudo se leva a isso, que até o segurança dele já descobriram aqui. Inclusive, esse segurança dele foi demitido, tá? Tiraram ele já. Já abafaram. Eles acham que o povo é idiota. Já foi demitido. Já tá fora ali não tava lá. Entendendo? Mas foi descoberto isso aqui porque ele tava no meio dessa turma, desse grupo de WhatsApp aí, falando besteira. Aí descobriram. Como Gonçalves Dias, que será preso durante a convocação, durante ele já que nossa justiça não toma providência, o TCC do Congresso Nacional vai tomar essa pequena providência aí de meter ele no xadrez, tá? Ele tá muito soberbo, quer dizer, já foi preso, tá preso o Mauro Cid, Daniel Silveira, o Alan Frutuoso, olha lá, o Cid, o Índio Sererê e mais aquelas 200 pessoas que estão presas lá já foi o Anderson Torres, mas o tal G. Dias, que estava lá banando, dando uma águazinha, abrindo a porta para os outros, tá voando, né? Tá aí, tá. E o fotógrafo também estão aí. Mas estão agredindo a imprensa.
Aquele cara ali não é jornalista nem aqui nem na China. Ele pode ser mais um infiltrado que estava ali. Tá? Ah, não, não. Ele ficou, mirou, bateu. Meu amigo, conheço. Entendeu? O cara posicionou, a porta já estava aberta, mas ele resolveu fotografar o cara, pisou atirando a porta. Você viu ali. O povo brasileiro, ninguém é idiota. Também saber disso aqui. Os vídeos estão aí, parabéns à CNN. Até hoje eu digo parabéns, porque se não fosse ela, não sabia de nada. Outra, quebrando as contas do G Dias, quebrando o telefone dele, quebrando. O que vai acontecer? Vão descobrir que ele falou com todo mundo, que o Flávio Dino sabia, que o Lula sabia, todo mundo sabia de tudo. Menos porque eles viajaram. Hein? O GSI já falou que foi mandado um relatório sobre isso 2 dias antes, um dia antes, foi mandado 6 horas antes. Isso acontecesse lá. E alguém tem que pagar por isso. Alguém tem que parar por isso, até porque dia 8 de janeiro não era mais o governo Bolsonaro. Já era o Larápio que estava lá. Então, todos os ministros daqui do governo Bolsonaro que você quiser convocar, convoque. Agora, aquela Lisiane Gama, Pastino, sou um cara, apesar de morar muito tempo no sul, no sudeste, mas eu sou nordestino, minha origem é nordestina. Nordeste, país. E aquela Lisiane Gama, nem o Flávio Dino representa o Nordeste. Porque aquele pessoal, eles ficaram cheios de choradeira, porque são larápios da mesma turma do Lula. Por que eu te falo isso aqui? Porque eles ficaram chorando, eles têm o consórcio Nordeste, que até hoje não deram explicação sobre aqueles 50 milhões que sumiu. E o Flávio Dino, aquele Rui Costa, aquele governador do Ceará, até hoje não deram informações. Quando o governador de Minas Gerais quis fazer o consórcio, para fazer um consórcio do Sudeste, meu Deus do céu, já era discriminação, já era uma choradeira, tu tá entendendo como é que é o negócio? Aí pararam, acabou. Mas quando vai fazer o consórcio Nordeste, pode, né? Quando vai fazer o consórcio Sudeste, não pode. Que aí é discriminação contra o Nordeste. Pô, para com isso, isso é vergonha, rapaz. Isso é ser vergonhice, rapaz. Isso é medo. A gente não pode ter medo. Você tem que criar para o nordestino mais emprego, mais saúde, mais saneamento básico. Isso é que você tem que fazer. Se você for no interior do Maranhão, lá que esse Flávio Dino foi governador lá do Maranhão, vai lá ver as pessoas sofrendo no interior, não tem nem saneamento básico. Esse Zé Ruela fez para aquela turma ali. Entendeu? Pega a BR ali que vai na direção de Pinheiro, naquela região ali. Tem muita gente ali que é um buraco, rapaz. Tá vendo? Para com o negócio de... Você não sabe da vida do nordestino. Tá vendo? O nordestino é sofredor. Quando aparece um cara lá mentindo, não, a gente vai fazer uma aposentadoria rural para a pessoa que trabalha. Tudo bem. Mas é apenas para enganar vocês. Essa aposentadoria rural, isso já está na nossa Constituição. Por exemplo, se você trabalhou ali rural, comprovou que você trabalhou por muitos anos, você tem direitos. Entendeu? O negócio de mentir, não, porque foi o Flávio Dino que fez, foi o governo Lula que fez. Isso é um mentiroso, ele vive de enganar o povo brasileiro para comprar o voto de vocês, entendeu? Comprar o voto de vocês com mentira, né? Com mentiras. Comprar os votos com mentira. Dizendo que ele que deu aposentadoria. Já tem até pessoal dizendo que foi o Lula que fez o Pix. Diz aqui o Lula que fez o Pix, tá dizendo. Quando esse Zé Ruela, ele tirou lá do povo da Bahia, tirou o Bolsa Família de várias pessoas. Ah, não, porque porque tem muito negócio irregular. Pode ter irregular? Pode. Mas ele disse porque esse pessoal que recebia era um bolsonarista, rapaz. Tá ok, meus amigos? O pessoal pensa que o povo é bobo. E aí veio a mulher chorando na fila, ela fez um L, e aí o que aconteceu? O Lula tirou ele lá. Entendeu? Ele agora veio com historinha, veio com história enganando a população, dizendo que é a favor de pobre, que é isso, aquilo, outro. O cara tá com déficit
de 41 bilhões que nós vamos ter que pagar durante 8 meses. Faça um cálculo daqui mais 2 anos, 2 anos, mais 3 anos que ele vai ficar aí. Eu não sei se ele chega lá. Eu acho que Geraldo Alckmin está na hora de começar, porque a verba, a fonte vai acabar. Entendendo? E eu peço a vocês que estão me vendo agora, esse pessoal da sua cidade, todo do Iapoque ao Chuí, que você votou e que entrou como bolsonarista e hoje foi para o governo do Larápio, nunca mais vote nesse pessoal. Nunca mais. Anote lá. Vocês sabem que você votou em outubro do ano passado? Gente, a gente tem que ser mais. A nossa cabeça tem que ser mais alimentada com as informações para você se lembrar das coisas. Anote no papel, seu senador. Você sabe que você votou? Entendendo? O Larápio está aí mentindo. Ganhou. Não. Segundo a informação que a gente teve aqui, ganhou com 60 milhões de votos. Então, tem que respeitar isso aí. Tá entendendo? Isso aí é bagagem, tá entendendo? Isso é bagagem. Só ganha com 60 milhões o cara que tem bagagem. E pode convocar a população, cerca de 10 mil pessoas, ou 5 pessoas para botar na Cinelândia. Ou ele pode botar 1 milhão de pessoas na Paulista, ou ele pode botar 5 pessoas aqui na Cinelândia. Ou você pode botar 1 milhão de pessoas em Copacabana, ou você pode botar os gatos pingados ali na Avenida Paulista, entendeu? Tu tá entendendo como é que é? É uma coisa inacreditável o que acontece no nosso país. Então, meus amigos, se inscreve e compartilhe, dê aquele tomar uma águazinha aqui, porque o Rio de Janeiro, ó. Rio de Janeiro, 40 graus e são 20 horas e 48 minutos. Se inscreve e compartilhe. Exatamente. Acredito que o Mauro Cid deveria seguir mesmo a carreira política, pois depois do primeiro depoimento dele na CPMI, houve uma exposição muito bacana dele, muito bacana. Eu acredito que ele deveria, quem sabe, ali repensar, de repente, numa carreira política, né? É uma dica que eu deixo para o Mauro Cid, né? Porque, inclusive, né, eu quero lembrar que o silêncio dele foi estratégico. Foi uma questão ali de um planejamento, né, que houve, eu acredito, entre os advogados dele, né, e o próprio, quem sabe, né, eu acredito que pode ter sido também, ter influência do Bolsonaro ali, né, não sei não, né, mas o Mauro Cid, né, guarda segredos junto a ele, né, que são segredos de Estado. São segredos de Estado. E tanto ele, né, quanto o Bolsonaro levarão até o resto de suas vidas, né? Agora, entre outras palavras, né, o sistema quer inventar uma delação premiada do Mauro Cid contra o Bolsonaro, né? Contra o Bolsonaro. Político esse que é honesto, né, diferentemente do Larápio, que é um corrupto, né, comprovado, né? Comparar Bolsonaro com Lula é impossível, né? Alguns dizem crer que todos os políticos são iguais, sendo que não, né? Tá mais que comprovado que isso é uma falácia, né? Mas por conta dessa invenção de delação premiada, que é por isso a detenção, né? Por conta desse motivo, a detenção do tenente-coronel, que no meu entendimento é mais um preso político por determinação ilegal do STF, que é uma extensão de partidos de esquerda, né? A prisão do Mauro Cid só reflete a inversão de valores que o Brasil atualmente atravessa, onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Basicamente querem condenar um honesto, e chancelar, né? Criminosos, né? Tanto que você vê atualmente tanto o Larápio quanto o Sérgio Cabral soltos. Enquanto isso, Mauro Cid preso, Daniel Silveira preso e Alan Frutuoso, do canal Vista Pátria, também preso, né? Todos esses presos políticos. E a gente precisa denunciar isso aqui, né?
Ah, não é comigo, deixa pra lá. Não podemos ir por esse caminho, pessoal. Não podemos ir por esse caminho, porque tem muita gente que foi presa lá pelos atos do dia 8 que jamais deveriam terem sido detidas, porque estavam lá protestando em frente aos quartéis, né? O livre direito à manifestação é causa pétrea. Não só o livre direito à manifestação, mas também o direito de vir, o direito ao culto, que não é o que vemos, né? A liberdade de religião não é uma questão que vemos em regimes totalitários. Afinal de contas, onde há esquerda, não há religião, porque eles são avessos à religião, né? Contra fatos não há argumentos. Agora, o que víamos no Brasil, né, no Brasil até tempos atrás, né, era uma esquerda querendo inventar falácias na sociedade, querendo basicamente separar a política de religião, né? É aquela falsa narrativa, né, de que a política deveria se separar da religião, sendo que é uma falácia, não passa de falácia. Deus está em todos os lugares. Não se pode separar a política de religião de jeito nenhum, né? Outra falácia que tinha aqui no Brasil era sobre o PSDB ser uma oposição ao PT, sendo que nunca foi. Fazia um teatro das tesouras. Porque o PSDB é um partido, entre aspas, socialista. Está no nome deles. E o PT, claramente, é um partido comunista. Tanto que não critica. Não critica nenhum regime totalitário pelo mundo. Muito pelo contrário. Apoia. Até solta nota. Né? O que é um absurdo. Né? E outra, você não vê uma crítica por parte do desgoverno ao aumento de invasões de terras no Brasil. Graças ao trabalho da CPI do MST, né, houve uma queda nessas invasões. Mas agora eles não estão invadindo terras produtivas, estão invadindo terras improdutivas também. O que no fim da linha atrapalha o agronegócio. Agronegócio esse que praticamente alimenta o mundo. Agro esse que foi tão criticado pelo Larápio, né? Contra fatos não argumentos, né? A gente só precisa dizer a verdade aqui, pessoal. É assim que se combate a esquerda, né? Não é achando que tem que invadir um patrimônio. Primeiro que direita não invade. Né? Direita não invade. Quem invade é a MST, quem invade é a MTST. A gente aqui segue as leis. Seguimos as leis. Né? Seguimos a honestidade, que é o que o presidente deixou de legado ao nosso país. Né? Porque ele acabava sendo exemplo para ele mesmo, olha só, hein? Para ele mesmo e sendo exemplo para seus ministros, que eram escolhidos de forma técnica, diferentemente do que vemos atualmente nesse desgoverno. Os ministros atualmente desse desgoverno são escolhidos de forma com viés ideológico. E o presidente Bolsonaro falava o seguinte no passado, vou negociar com o mundo inteiro sem o viés ideológico. E é assim que tem que ser. E outra, foi através do presidente Bolsonaro, aliás, prefeitos e governadores não podem reclamar do Bolsonaro, porque ele acabou sanando dívidas de estados e municípios. É isso aí. Muito porventura por conta da tal pandemia, que quiseram fechar tudo. Enquanto falavam em ciência, o Bolsonaro falava em liberdade. E é assim que tem que ser, ponto final, né? Agora, quanto à estratégia do Mauro Cid na CPMI foi correta, né? De seguir ali o silêncio. Né? Afinal de contas, muitos se inventaram, né, sobre essa questão. Muito se foi inventado, né, sobre essa questão das joias, sendo que até houve uma demora pela entrega das mesmas. Mas
foram entregues de forma legal, né? De forma legal, de forma lícita, né? Não houve qualquer ilegalidade nesse sentido, né? Diferentemente do que a mídia inventa, né? E outra, né? O sistema agora mudou, né? Mudou de narrativa, né? Por assim dizer, porque agora eles estão indo para essa narrativa de um ato antidemocrático do Bolsonaro junto a empresários. Ora, se ele enviou mensagens a empresários, o problema é dele. É o direito à liberdade de expressão dele. Mas é aquilo, né? O sistema não respeita o Bolsonaro. Vai respeitar quem? Não respeita a Constituição. Vão respeitar quem? Né? É um absurdo por si só. A gente entende que o Brasil tem vivido uma anomalia no que tange a inversão de valores, né? O Mauro Cid não cometeu crime algum, né? Muito pelo contrário, né? É um sujeito honesto, né? E outra, né? Muito se inventa sobre o Bolsonaro ter incentivado os atos do dia 8 de janeiro, sendo que ele sequer estava no Brasil. Mesma coisa a gente pode dizer aqui sobre Anderson Torres, que foi preso ilegalmente, hoje está usando tornozeleira, de forma absurda, né? Então a gente não pode ir por esse caminho, a gente tem que ir pelo caminho das liberdades individuais, pelo caminho de um Estado mais enxuto. Não o que temos visto atualmente no Brasil. Para que 37 ministérios? Para que 37 ministérios? É só um questionamento aqui. Para que? Para se questionar sobre isso? Para que 37 ministérios? É? E outra, a gente tem que defender a tão sagrada propriedade privada. É? Que, inclusive, é um direito natural concedido por Deus a nós. É? O direito à propriedade, né? O direito à livre expressão, inclusive, também, né? Que é garantido ali no artigo 5º da Constituição, né? Ou temos leis ou não temos. Ou temos democracia ou não temos. Que democracia é essa? Onde um lado pode falar o que quiser, enquanto o outro é cerceado ou punido. Então, por favor, né, pessoal? Claramente a gente está sob um estado de anomalia no Brasil, né? Onde, de novo, querem transformar o certo em errado e o errado em certo. Então não podemos compactuar com uma situação dessa, né? Presto aqui meu repúdio a esses inquéritos, tanto contra o Mauro Cid quanto o presidente Bolsonaro, né? Dizer novamente, né, que ele é um político honesto, né? É um político que sempre prezou pela transparência, inclusive, né? Tanto é que defendeu um sistema mais democrático no Brasil, né, no que tange ao que aconteceu, por exemplo, em outubro de 2022, né? Enfim, o presidente Bolsonaro sempre defendeu os valores cristãos, né, diferentemente do que a gente tem visto por parte ali de quem integra, por exemplo, a CPMI, né? A CPMI deveria ser uma arma da oposição, não da situação. O que temos visto, né, maioria governista lá na CPMI, isso está errado. Está errado. CPMI deveria ser uma arma da oposição, isso, não da situação. Ponto final, né? Agora, também eu devo aqui prestar meu repúdio a Elisiane Gama, né? O relatório da CPMI, entre outras palavras, está pronto, né? Eles querem, por assim dizer, né, supostamente incriminar o Bolsonaro, enquanto o outro lado, né, o outro lado, o lado deles, né, sai ileso. Eu entendo assim, que o Gonçalves Dias deveria ser preso por conta daquelas imagens lá vinculadas à CNN. Ele não só entregou água a invasores, mas também abriu portas, né?
Então, se isso não é conivência por parte do desgoverno, não sei mais o que é. Não sei mais o que é. Né? E cadê Flávio Dino no 8 de janeiro, diante dos atos do dia 8 de janeiro? Né? A quem interessa no compartilhamento total das imagens por parte do desgoverno, por parte do Ministério da Justiça, a CPMI. A quem interessa a não convocação de Flávio Dino para a CPMI do 8 de janeiro. É isso que interessa. Porque a gente está vendo, né, que na semana que vem vão convocar, vão mesmo, está confirmado, né, vão mesmo confirmar, né, a ida do Gonçalves Dias à CPMI. Eu entendo assim que o Gonçalves Dias deveria não só responder pelos seus crimes, mas também ser preso. Também ser preso. Não só por ter sido conivente com as invasões do dia 8, mas também por ter fraudado documentações. E ele tem que responder urgentemente por isso. E, logicamente, ser detido. Né? Ele deveria ter o mesmo destino que teve Delgatti. Né? Por um lado, você vê a CPMI a justiça se baseando nas leis, né? Por exemplo, prendendo o Delgatti, né? Mas por outro lado, você vê também uma injustiça, o que tem sido feito perante a Mauro Cid, Daniel Silveira e Alan Frutuoso, né? Então, que justiça é essa? Né? Presto aqui meu apoio aos parlamentares de direita que estão lá à frente a essa CPMI e dizer novamente, né, que esse desgoverno tem total complacência para com os atos do dia 8. Não queiram jogar para a conta do presidente Bolsonaro, porque ele sequer estava no Brasil. Né? Mesma coisa a gente pode dizer sobre Anderson Torres. Né? Houveram infiltrados lá nos atos do dia 8 de janeiro. E esses infiltrados devem responder criminalmente pelo que fizeram. Ponto final. Né? Além de invasões, né? Vou dizer aqui no plural, de patrimônios públicos, né? Eles encenaram, fizeram uma encenação ali. Eu não tenho dúvidas. Eu acredito que até mesmo aquela matéria que está lá no Terra Brasil Notícias vai de encontro ao que a gente sempre... aquela situação, aquela encenação, né? Eu acredito que aqueles que estavam lá na matéria do Terra Brasil Notícias, né, infiltrados, né? Eu acredito que fazem parte, aquela matéria faz parte, aquela encenação toda que foi feita junto ao fotógrafo da Reuters. Né? Eu acredito muito nisso, né? Mas tirem suas próprias conclusões. De novo dizer, né? A gente repudia qualquer tipo de invasão, direita não invade, quem invade é MST, quem invade é MTST, mas a gente também não pode, né? Misturar aquelas manifestações pró-Bolsonaro com as invasões que aconteceram lá do dia 8 de janeiro. Manifestação é diferente de invasão. Ou manifestações são diferentes de invasões. Né? De novo, a gente condena o que aconteceu no dia 8. Né? A gente entende assim, que quem invadiu já está errado, ou já está errado. Né? De novo, a gente defende aqui a legalidade, a moralidade e, logicamente, os preceitos legais, né? O devido processo legal. Né? Afinal de contas, a gente tem visto uma coletivização sobre os casos do dia 8, sendo que, na verdade, a gente deveria ver uma individualização dos casos. Né? Mas, enfim... novamente aqui, prestar meu repúdio àquela invasão do dia 8, né, e prestar aqui meus parabéns aos parlamentares de direita que estão lá à frente a essa CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E é isso. Ok, meus amigos, inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like, deixando o seu like, compartilhando, você está ajudando o canal. Essa live aqui será distribuída em outros canais. Vamos encerrando?
Estamos encerrando essa live por aqui. Valeu. Que Deus abençoe o seu final de semana, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe o governo Bolsonaro. Valeu. E não falou sobre o Bolsonaro lá do. Tá lá. Barreto, Tá né? em Barreto. Barreto. Amanhã, Isso. o Bolsonaro tá em Barreto lá. Fica de olho aí que deve sair. Ele deve chegar em Barretos ainda hoje, hein, pessoal? Tá ok, meus amigos? Então, Bolsonaro em Qualquer Barreto. novidade que a gente vai Né? trazer segunda. nas nossas plataformas digitais. Digital, qualquer coisa. E é isso. Lê a comunidade nossa aí. Se inscreva, compartilhe e voltamos Valeu. na segunda-feira. Bom final de semana. Em nome de Jesus para todos os familiares da direita aí. Tá ok, gente? Cristão de verdade não vota esquerda. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos, Voltamos valeu. na segunda. Boa noite a todos. Fique na paz.